espermosfera é que vai dar origem à risosfera, né? Na risosfera, as bactérias vão colonizar, né, o rizoplano, que é a superfície de plantas, e eventualmente ganhar acesso interna à planta. Então, o que seria a espermosfera? O volume de solo que circunda a semente, ainda em embebição. Então, como tem essa liberação de exudatos, a gente tem uma intensa atividade microbiana ao redor dessa região. E, por outro lado, a risosfera, região ao redor das raízes, região de solo que circunda as raízes. Ou seja, aqueles micro-organismos que ganharam acesso à semente em embebição vão ser os pioneiros na colonização das raízes também. Se forem patógenos, vão ser esses patógenos que vão colonizar essa região da espermosfera, e se eventualmente não causar tombamento de plantas, vão ser aqueles também que vão causar podridão de raízes, podridão de caule. Quais são as particularidades desse hábitat? Então, a gente tem uma área sobre intensa produção de exudados. E é uma região de 5 a 10 milímetros ao redor da semente em embebição. A gente está vendo aqui a radícula, mas essa liberação de exudados acontece na fase 1 da germinação, ou seja, quando tem um processo já de embebição antes mesmo da gente ter a protrusão radicular. É uma região que tem uma diversidade de micro-organismos, então se a gente for quantificar a espermosfera em termos de população microbiana, a gente tem uma população muito maior, 1 milhão de vezes, até 1 milhão de vezes maior do que a região de solo fora, né, distante ali da espermosfera. Claro, tem influência do tipo de germinação, uma semente do tipo hipógea vai ter muito maior formação da espermosfera do que uma região, uma semente do tipo de germinação epígea. Nessa região próxima à ponta das raízes, depois da protrusão radicular, a gente tem maior liberação desses exudados. O teor de umidade, claro, vai influenciar na formação desse bulbo. Quanto mais úmido, maior o diâmetro, mas também maior a difusão desse exudado, e com isso a concentração dos nutrientes vai diluindo, e isso dá menos suporte ao estabelecimento das populações microbianas. E a composição também da semente vai influenciar. Quanto mais proteína, menor o valor energético, né? Quanto mais lipídio, maior o valor energético, ou seja, maior suporte à população microbiana. E o amido também, né, vai dar maior suporte à população microbiana em relação à proteína. Isso é uma curva de embebição, curva de germinação. Nessa curva, linha cheia, vocês têm a velocidade de embebição. Fase 1 da germinação é aquele pico de embebição, vai acontecer nas primeiras horas, até as 8 horas após o plantio, se a gente tem condição de umidade do solo. A fase 2, a gente tem a embebição é mais lenta, mas ela vai culminar aqui com a protrusão radicular. Depois que a gente tem a emissão da radícula, a gente tem um outro pico de absorção de umidade. Essa linha pontilhada que vocês estão vendo é o volume de exudados, e o volume é padrão da semente. Então, independente da condição de umidade do solo, da temperatura, a gente vai ter um volume de exudado que vai ser liberado. E a maior parte desses exudados vão ser liberados na fase 1 da germinação. Um outro pico vai acontecer na fase 3, quando a gente tem protrusão radicular, mas é uma quantidade muito menor. Ou seja, os patógenos que causam tombamento de pré-emergência, eles colonizam nas primeiras fases, primeiras horas de germinação. E se eu quero proteger essa espermosfera com agente de controle biológico, eu preciso garantir que ele entre no sistema desde o tratamento de sementes ou aplicação do suco de plantio. Aí ele que vai colonizar a espermosfera e não um patógeno ou alguma microbiota presente no solo, que não necessariamente resulta em controle da doença. Esse segundo pico vai acontecer 12 horas, se está a temperatura do solo mais baixa, a gente tem um achatamento desses picos, ou seja, vai demorar mais tempo para ter essa liberação desse exudado. Isso favorece mais o estabelecimento de patógenos radiculares. Então, por isso que a gente fala que quando a temperatura está mais baixa, a gente tem maior ocorrência de podridão de sementes ou tombamento de pré-emergência, porque a gente tem um tempo maior da liberação desses exudados. Então, essa população vai aumentar até 1 milhão de vezes, a população de bactérias, mas também a germinação de clamidose, que são estruturas de resistência de fusário.
Fusarium solane, por exemplo, e Diosporo's de Pythium, por exemplo, que ambos os patógenos podem causar tombamento de pré e pós-emergência de plantas. Tem um efeito da velocidade de liberação, né, nessa produção. Então, como a gente falou, 12 horas vai ter liberação desses exudados, né? 18 horas, quando é 22 a 30 graus. E 10 graus Celsius, isso vai acontecer por 48 horas. Nas primeiras 5 horas de embebição, a 30 graus Celsius, a liberação foi 3 vezes maior do que a 22. Então, vocês veem que a temperatura influencia diretamente a dinâmica de liberação dos exudados. Isso vai fazer com que esse gradiente seja achatado. Claro, tem vários outros fatores que vão influenciar na dinâmica de liberação dos exudados, né? Então, espécie cultivada, de acordo com a espécie, de acordo com a cultivar, de acordo com o teor de oxigênio no solo, ou umidade, né? Porque o poro vai estar preenchido ou por água ou por ar. Quanto mais água, maior a difusão desses exudados, maior o tamanho da espermosfera, mas também maior a difusão desses exudados. Se você tem os poros saturados com água, você vai restringir também os gêneros de bactérias que podem colonizar, porque assim a gente vai ter uma condição da anaerobiose, e nessa condição de anaerobiose a gente vai ter muito mais favorecimento à podridão de sementes do que propriamente ao controle. Teor de umidade, né? Então, só para ter ideia, 1,5 horas a gente tem 2 milímetros, né? Em 12 horas, 12 milímetros da formação da espermosfera. E o tamanho da espermosfera, quanto mais seco, menor o tamanho da espermosfera, menos de 10 kPa, então 6 a 8 milímetros. Bom, os patógenos, eles utilizam esses exudados, como a gente mencionou. Então, Pythium, por exemplo, o oósporo vai germinar em até 4 horas. Ou seja, naquele primeiro pico de liberação de exudados, a gente vai ter a germinação de oósporo, infecção de semente. Por isso que a gente fala muito de tombamento, de pré-emergência quando a infecção ocorre por Pythium. E o que estimula o Pythium? Ácido graxo insaturado de cadeia longa. Esses ácidos graxos de cadeia longa a gente tem em quase todas as sementes. Então, por isso que a gente fala que o Pythium ele é um patógeno polífago. O mesmo Pythium último vai causar tombamento de pré-emergência em milho e vai causar também tombamento de pré-emergência em soja. Plantas não aparentadas geneticamente, mas que produzem essas moléculas que são estimulantes para o crescimento e patogênios de Pythium. Então, não só estimula o crescimento, a germinação das estruturas, como também a localização dessas estruturas pelos zoósporos. Um outro patógeno muito importante é o Fusarium solane. Em várias culturas a gente encontra o Fusarium solane como um patógeno muito importante. O inóculo inicial são os clamidócitos que ficam no solo, né? A espermosfera de 4 a 24 horas ela é formada e vai estimular a germinação. Então ele germina um pouco mais lento do que o Pythium, o Fusarium, nem por isso é menos problemático. Então é muito mais comum a gente encontrar tombamento de pós-emergência, então você vai olhar aquela planta germinou e tombou, porque a infecção ocorre no solo, mas ela progride um pouco mais lento do que o Pythium, e com isso a gente vai ter tombamento de plantas. Então, quais as estratégias de controle biológico? Embebição antes do plantio é uma estratégia que a gente chama de pré-condicionamento de sementes, é muito usado em hortaliças. O pessoal faz a imersão numa solução hipertônica, a semente atinge a primeira fase da germinação, mas ela não germina, não emite protrusão radicular. Com isso, ela libera os exudados para uma solução, você retira essa semente vai germinar mais rápido quando eu colocar no campo, e ela não vai ter aquele pico inicial de liberação de exudados. Por um lado, isso é ruim para o estabelecimento do controle biológico, mas, por outro lado, esses exudados não liberados não vão favorecer o estabelecimento de Pythium ou Fusarium no solo. Então, um pré-requisito para o controle biológico de patógenos da espermosfera é a colonização rápida. No máximo, em 24 horas, eu tenho que ter recobrimento total dessa semente. Então, restringo a diversidade de organismos que eu posso utilizar para controle biológico na espermosfera. Então, os principais são bactérias. Então, bactéria cresce muito mais rápido, cresce no ambiente úmido, né? E
vai ganhar e ter uma sobreposição de nicho, ou seja, utiliza nutrientes muito semelhantes àqueles utilizados pelos fungos. Crescimento rápido na presença dos exudados, tem um quimiotactismo da mesma forma dos zoósporos de Pythium. As bactérias também são atraídas pelo gradiente de concentração de nutrientes, ou seja, vai ser atraída pela espermosfera. Se eu introduzir aquele micro-organismo benéfico na espermosfera, eu vou garantir uma vantagem competitiva. É o que a gente chama de aumento da população, aumento secundário da população do micro-organismo benéfico. Então, eu coloquei ali 10 à sexta, 1 milhão de células da bactéria benéfica, contra bacilos, por exemplo, e ele vai aumentar ainda em 100 vezes ali ao redor da espermosfera, se eu coloco ali no início do desenvolvimento de plantas. Uma outra característica muito importante é a produção de antibióticos. Por quê? Essa bactéria vai competir com o patógeno pelos exudados. Ela vai consumir todos os nutrientes? Claro que não. Ou seja, ainda tem nutriente ali que pode favorecer o estabelecimento de patógeno e isso resultar no tomamento de plantas. Mas se a bactéria, além dela crescer rápido, ela também produz antibióticos, ela vai saturar a solução do solo com uma molécula com ação fungicida. E com isso a gente não vai ter uma morte do patógeno. O problema é que geralmente essa produção de antibiótico não acontece tão rápido. Isso vai acontecer a partir de 12 horas depois do crescimento da bactéria, que é fruto do metabolismo secundário. Então é muito importante o crescimento rápido e depois a saturação do solo com moléculas com ação antimicrobiana. Então, aqui a gente mostra uma bactéria, um bacillus, na superfície da semente. Quanto mais verde, maior biofilme bacteriano ao redor da semente. E quando a gente coloca os exudados da semente, a gente garante o melhor estabelecimento dessas bactérias. Então, a gente pode potencializar isso. Isso é uma linha de pesquisa e tem vários produtos nesse sentido hoje no mercado, à base de ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos simulam os exudados radiculares e com isso a gente tem melhor estabelecimento da bactéria. Essas moléculas também são ativadoras de genes que codificam para a produção de biofilme, ou seja, essa camada que vai recobrir a semente e proteger. Então, essa bactéria vai aumentando em população, então 4 horas, 10 horas, em função da concentração, não só o tempo, mas a concentração desses exudados, a gente vai ter melhor estabelecimento dessas comunidades bactérias. E esses exudados vão garantir maior expressão de genes envolvidos, nesse caso EPS, que é um polissacarídeo, exopolissacarídeo, que é a base estrutural para a formação dos biofilmes. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui as folhas mais verdes, então tratado com bacilos. Aqui a gente colocou o ácido orgânico, mas não colocou a bactéria benéfica. Então, você não tem um benefício igual ter a bactéria mais o ácido orgânico. Então, não é só o ácido orgânico, tá aqui um ácido específico, mas eu tenho que ter a bactéria que vai utilizar esse ácido orgânico. Então, não tenho garantia que naquele solo que eu estou plantando minha semente, eu vou ter os micro-organismos benéficos que vão utilizar aquele ácido orgânico e garantir proteção de plantas. É todo um trabalho de seleção daqueles micro-organismos que estão hoje comerciais para a gente utilizar nesse momento, no tratamento de sementes ou no suco de plantio. Aqui, quando a gente adiciona, está a maior tolerância ao estresse abiótico. Todas essas plantas foram submetidas a estresse abiótico. Então, uma semana sem irrigação, a gente vê a manutenção do desenvolvimento de plantas. Os micro-organismos como estratégia de controle, onde é que a gente vai encontrar? Então, tem os micro-organismos envolvidos na colonização durante a maturação de sementes. Então, no processo de maturação de semente, esses micro-organismos já estão ali se estabelecendo. Então, às vezes, são ótimos colonizadores de semente. São associados a sementes em dormência no solo. Então, de repente, plantas que ficam no período de dormência já têm uma simbiose com o micro-organismo benéfico. Introduzido artificialmente de outros nichos, isso é a maioria. Então, observa uma bactéria que funciona bem para controle de Pythium em feijão, faz o teste em outras culturas, como milho, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente estabelece que essa versatilidade do patógeno infectar vários hospedeiros, o agente de controle biológico também tem que ter essa versatilidade de uso, tanto para permitir o uso comercial, quanto para versatilidade de uso pelo produtor. Então, mesmo produtor que planta feijão e milho, por exemplo, soja e milho,
soja e feijão, ou hortaliças, ele vai precisar controlar pítio, precisar controlar fusário, né? Então, com isso, o tratamento de sementes com biológico tem que ter essa versatilidade de uso também.